Quais foram as coisas mais arrepiantes que aconteceram com Vulcano trabalho? Eu sempre deixava meus calcanhares de trabalho sob minha mesa e me transformava em meus confortão. Ponto de exclamação invertido vezes sapatos quando saía para a noite. Acabei de sair do trabalho e percebi que havia deixado minha bolsa sobre minha mesa. Então voltei para dentro e encontrei meu chefe debaixo da minha mesa farejando meus sapatos que havia acabado de tirar. Trabalhei um trabalho de dia. Um trabalho noturno. E eu estava na faculdade. Então o meu orão. Ponto de exclamação invertido rio de sono foi realmente fodido por van. Ponto de exclamação invertido rios meses. Uma noite. Eu estava trabalhando sozinho. Fiz meu trabalho. E tive algumas horas de descanso. Então eu tentei tirar uma soneca. Acordei para o que parecia ser algum copyright dentro do plan copyright gritando sem sentido e quebrando coisas. Como se algum psicopata tivesse invadido e estivesse rasgando a sala. Corri para de onde vinha o som e por essa altura ele parou. Eu não vi nada estranho dentro da sala. Tudo estava perfeitamente normal. Eu gritei e ponto e vírgula, que porra foi essa? Minha plan 3 sobrescrito pre voz saiu muito lenta e profunda. Como quando se tenta falar a travan copyright S de um bocejo. E ponto e vírgula questão. Ponto de exclamação invertido acontecendo. A mesma coisa. Olhei em volta das outras salas. E a tan copyright mesmo do lado de fora. Nada estava fora de ordem. Estou confiante de que foi uma alucinação. Parágrafo devido falta de sono. Depois disso, tomei medidas para organizar minha vida para poder dormir como normalmente novamente. E não tive mais nenhuma experiência como essa. Abro e fecho meu escritão 3 sobrescrito rio. Portanto sou o primeiro a entrar e o último a sair. Cheguei em uma manhã destranquei a porta da frente. Passei meu passe para o segundo conjunto de portas. E o alarme não disparou. Ponto de exclamação invertido estava desativado. Isso estranho. Todas as luzes estavam apagadas. Então a luz do Puran que brilhava sob a porta no saguão era bastante entre sobrescrito via. Isso também copyright estranho. Não 3 sobrescrito S nunca deixamos acesa. Ouvi alguns ruandos estranhos lá. Ponto de exclamação invertido embaixo. Então U. Tive que ir investigar. São o 3 vãos para chegar ao Puran U. Não U se pode ver o topo de baixo. Assim que saí do degrau de baixo, ouvi um barulho. E fiz uma pausa para ouvir. Percebi que o barulho que ouvi era algum copyright sem me abrindo a porta acima de mim. As luzes se apagaram. A porta se fechou. Minha mente estava correndo. Algum copyright me arrombou a porta. Fui enganado. Acontece que nosso tan copyright técnico de manutenção parágrafo chegou cedo para uma manutenção parágrafo de queimadores. O som estranho que eu ouvi foi o ciclo automan. Ponto de exclamação invertido tico de reprime. Ela arrumou suas ferramentas. Depois voltou para apagar a luz. Eu era gerente de banco anos atrás. Ponto de exclamação invertido S. Eu estava abrindo uma manhã e quando fui abrir a porta da frente ponto de exclamação invertido estava destrancada e aberta. Pedi caixa comigo para tirar o telefone dela e estar pronto para ligar para o 911. Abri a porta e gritei ponto e vírgula ponto de exclamação invertido. Um velhinho saiu de uma esquina com papan copyrights na mão e disse ponto e vírgula posso fazer um depan 3 sobrescrito cito. Disse-lhe que ainda não estão. Ponto de exclamação invertido vamos abertos e pedi-lhe que saísse. Chamamos a ambulância para pedir-lhes que viessem verificar o plan copyright de conosco. Acontece que nossas faxineiras saíram na noite anterior sem trancar a porta ou colocar o alarme. A filial estava destrancada e livre para que qualquer um entrasse e vagueasse pela noite toda. Eu costumava trabalhar como guia turístico para uma empresa de turismo fantasma. Basicamente, eu passeava as pessoas pela cidade. Parava em marcos importantes e contava stand 3 sobrescrito rias ou vez sobre o que acontecia e as assombram parágrafos relatadas. Coisas assustadoras aconteciam. Como os convidados vendo rostos olhando pelas janelas ou eles me dizendo que podiam ver luzes flutuando nas janelas. Era sempre a mesma janela e ponto de exclamação invertido rios convidados de ponto de exclamação invertido rios excursões durante um período de 2 anos relataram tão luz visto. A coisa mais arrepiante que me aconteceu enquanto trabalhava foi meu último dia. Eu estava em frente à porta de uma casa com muitas stand 3 sobrescrito rias de fantasmas. Esta também copyright semi era a casa com as luzes. No final da minha stand 3 sobrescrito ria. Agradeci aos convidados e lhes disse que este seria meu último passeio com a empresa. Todos aplaudiram e eu comecei a descer as escadas. Quando comecei a andar, ouvi uma voz sussurrando ponto de exclamação invertido S de mim. Antes de poder me virar para olhar,
Senti um par de manlibras me empurrar por trem. S fui dar uma chaleira de chão. Descendo as escadas. Por sorte, um dos convidados me pegou quando eu estava caindo. Alguns dos convidados assumiram que eu estava caindo pelas escadas e dizendo que me senti empurrado sem nenhum copyright. S de mim. Fazia parte do passeio. Último trabalho. Antre sobrescrito últimas dicas. Última excursão Libra Selvagem. Eu tinha uma pequena loja de camisetas em um shopping quando eu era jovem. Um dia, uma garota entrou no Moan parágrafo e estava no Inâncio como uma cliente normal. Ela estava flertando comigo mais do que normal. Ela se agarrou a cada palavra minha. Ela ficou a maior parte da tarde. Ela tinha acabado de conseguir um emprego nos recrutadores do Zan Copyright e eles a trancaram fora do Escritan 3 sobrescrito Rio no Moan parágrafo U. Sem nenhuma maneira de voltar a entrar. Finalmente me livrei dela por algumas horas, enviando-a em um recado. Quando ela voltou, eu tinha amigos por perto e pedi que ficassem por perto porque algo estava errado. Todos concordaram que ela emitia uma vibração parágrafo estranha. No dia seguinte ela apareceu. A mesma coisa me disse que foi molestada por seu pai e que lhe deram um emprego e um apartamento como emergência para afastar. Lá dele. Graham parágrafo as aos meus amigos por perto eu não libra queria estar em nenhum lugar sozinho com esta garota. Alguns dias depois um cara aparece pela manhã Libra perguntando por ela. Ele diz que ouviu que ela foi vista na minha loja e que ela San 3 sobrescrito quer casar. Lá com quem ela estiver O cara passou 13 horas fora da minha loja observando como um falcão Libra U. Trabalho em uma loja parcimoniosa, e a maioria de nossos clientes são Libra U idosos. Estou bastante acostumado a clientes que perguntam para que certas coisas na loja são Libra usadas. Alguns meses atrás. S. Esta mulher mais velha, por volta dos anos 70 ou 80, vem a Tan Copyright me segurando um amolador de facas. E me pergunta se eu sei para que ele é usado. Eu comei um parágrafo e explicar a ela o que como usam. Lu. Mas ela me interrompe e diz eu sei usam. Lu. Estou perguntando se Vocan sabe como usam. Estou um pouco confuso neste ponto. Mas assino e digo que sei como usar um amolador de facas. Ela acena com a cabeça parágrafo A. Fecha os olhos e diz as facas afiadas são Libra ou boas vai precisar de uma em breve e ela se foi embora. A Tan Copyright hoje, esse encontro me arrepia. Turno noturno trabalhando em um pequeno hotel boutique que antes era um motel em estilo de parada de caminhões muito sombrio, hospice, e geralmente um lugar inconveniente. Durante o turno noturno, as únicas pessoas no pessoal eram eu e os barman, que trabalhavam no outro lado da propriedade. A recepção parágrafo e o lobby onde eu trabalhava eram esculpidos em 2 quartos no maior dos copyright de os da propriedade. Rei do back office era uma sala que se abria diretamente para o lobby, e depois a travan copyright S de uma porta na parte de trás. S era uma pequena sala com uma escrivaninha e um banheiro dentro dela. Naquela noite, Rei da recepção parágrafo U, que sempre estava fria, continuava aquecendo com este ar quente e abafado. A unidade AC estava bem do lado de fora da porta do Escritan 3 sobrescrito Rio e eu podia ouvi-la correndo. O indicador de temperatura na sala era lido nos anos 70, e quando eu verificava os respiradouros, parecia que estava esfriando mas de vez em quando o ar quente passava pela sala. Eu não Libra estava muito incomodado desde que o ar-condicionado estava sempre agindo. E havia um velho San 3 sobrescrito Tan Libra acima das salas que poderia aprisionar o calor. Em Tan Libra eu apenas o escovava. Mas, com o passar da noite, comecei a ter uma sensação parágrafo muito forte de mal-estar. Entrando e saindo do quarto menor com o banheiro, eu sentia que algum copyright me estava bem atrás. S de mim. Eu me virava claro, nada estava lá. Ao final do meu turno, me senti completamente enervado. Entre as explosões de calor e a sensação parágrafo de ser observado a noite toda, eu não Libra conseguia sair do Escritan 3 sobrescrito Rio com a rapidez suficiente. No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, perguntei ao meu chefe se alguma coisa estranha havia acontecido na Rei do lobby. Sem pular uma batida ela disse, sim, houve um incêndio aqui quando este lugar ainda era um hotel o quarto do gerente era o quarto dos fundos e uma noite ele estava fumando na cama.
Adormeceu e a cama pegou fogo. Ela não Libra saiu. Eu acabou morrendo no encândido do quarto. Eles fundiram os quartos neste escritan 3 sobrescrito Rio quando fizeram as reformas para reparar ponto de exclamação invertido Olicote. E foi assim que soube que o hotel estava assombrado. Meu colega de trabalho muito mais velho e masculino continuou me encarando e eu tentei ignorar ponto de exclamação invertido Lu. Mas ela chegou muito perto de mim, então Libra eu perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela me perguntou, Ricote, por que Vocan tem uma mãe ponto de exclamação invertido Scararossa, a simples Libra boas Ricote. Então Libra eu ri um pouco e disse Ricote ponto e vírgula ó, eu a tenho porque eu a acho bonita Ricote. De alguma forma isso levou a dizer-me em voz baixa Ricote ponto e vírgula Vocan se acha tão Libra inteligente, hein? Algum dia Vocan vai cair daquele seu cavalo alto e eu vou gostar de vê-lo no caminho para baixo. Não Libra adianta estar tão Libra preso assim Ricote. Me arrepiou a tão copyright osso. Não Libra tenho tão copyright e do que ela tem contra mim. Mas quero chorar toda vez que tenho que falar com ela. Ela continua me encarando e se aproximando desconfortavelmente dizendo comentando ponto de exclamação invertido rios vagamente ameaçam parágrafo a dores e sexuais. Ricote, porque Vocan não Libra o denuncia, porque isto aconteceu na frente de Ivan ponto de exclamação invertido ri as pessoas e todas riram e ela tem antiguidade e eu San3 sobrescrito tenho a vontade de durar um pouco mais neste trabalho. Estava trabalhando sozinho no meio da noite em um enorme armazém copyright M perto de um porto em uma noite de nevoeiro. Quando vejo o contorno de um homem distante centavos no CIA, assustado comigo. O homem caminhou diretamente na minha direção parágrafo enquanto eu ainda estava na minha empilhadeira. Ele chega ao cais de carga e dá um ponto de exclamação invertido um sorriso de desdentado enquanto pergunta onde estavam os lagartos do lote. Apontou para a parada de caminhões do Love e ele seguiu seu caminho com entusiasmo. Encontrei uma foto minha na impressora foto original incluindo a mim e meu cônjuge. Mas esta versão Libra o cortou e foi ampliada de uma forma que San3 sobrescrito posso pensar que tenha um aminico Propan 3 sobrescrito cito. O que o tornou ainda mais assustador que eu tinha removido essa foto de minha conta de mídia social anos atrás ponto de exclamação invertido S. E ela não Libra existia em nenhum outro lugar online. Então Libra a pessoa deve tê-la guardado em seu computador por um bom tempo. Encontrei uma nota no meu posto de trabalho que dizia, Ricote ponto e vírgula Vocan incrivelmente bonita Ricote. Nada de muito ruim e nada ameaça parágrafo a dor. Mais tarde, entrei no carro dos meus colegas de trabalho para conseguir uma carona para casa e comecei a falar com ela sobre isso. Eu ri e gozei com o escritor anônimo porque sempre fiz saber que eu estava fora do mercado para meu agora marido. Meu colega de trabalho não Libra queria ter nada a ver com a conversa e tinha tão copyright ficado visivelmente chateado. Acontece que não Libra era San3 sobrescrito L. Mas ele tinha tido problemas por perseguir uma colega de trabalho diferente. Ela apareceria onde quer que ela estivesse fora do trabalho. Depois que ele concordasse em levar um ponto de exclamação invertido lá para casa e passaria pela casa dela para ver se ela estava em casa. Isso me aconteceu a um ponto de exclamação invertido cerca de 3 anos quando eu estava trabalhando em uma agência de publicidade. Eu estava trabalhando a TAM Copyright muito tarde naquela noite. Provavelmente perto das 3 da manhã Libra pelo que pude perceber, provavelmente o único que estava lá ponto de exclamação invertido na copyright possa. Se Vocan entrasse em meu departamento, veria que essencialmente um corredor longo e largo com mesas altas de amã ponto de exclamação invertido rio de madeira esquerda e direita. À esquerda teria 4 escrivaninhas onde se sentariam os diretores, senhores, enquanto à direita teria cerca de 8 escrivaninhas dispostas para criar um Ricote ponto e vírgula spam parágrafo de cubanco Ricote para os juniores. Este arranjo repetido 4 vezes ao longo do corredor, essencialmente criando 4 segmentos de spam parágrafo que pertencem a uma equipe, marca diferente. Isto também copyright me cria naturalmente uma passarela no corredor. Bem no meio, tem um lugar no corredor na 3 ASEAN parágrafo U. Assim, quando me sento, não Libra eu consigo ver diretamente à minha frente, pois a coisa da mesa de armão ponto de exclamação invertido rio alta. Mas inclinado para o lado, posso ver basicamente todo o comprimento do corredor com uma visão Libra clara das escrivaninhas na primeira ASEAN parágrafo U. A primeira ASEAN parágrafo pertencia a uma marca de leite. Portanto a parte superior de seus armão ponto de exclamação invertido rios estava empilhada com muitas amostras de caixas de leite de diferentes designs. Assim, naquela noite, como eu era o único ali,
Somente minha cian parágrafo foi iluminada com o ventilador de teto ligado. Eu estava digitando e-mails e Jean ponto de exclamação invertido estava me sentindo desconfortão ponto de exclamação invertido véu com a escuridão Libra de todo escritan 3 sobrescrito Rio e com o fato de que são Libra 3 da manhã Libra também copyright semi conhecida como a hora das bruxas. E não Libra ajudou que meu can copyright rebro me lembrasse de todas as stan 3 sobrescrito rios de horror do escritan 3 sobrescrito Rio que meus colegas compartilharam ao longo dos anos, como a forma como este plan copyright Rio foi construindo sobre um maldito cimitan copyright Rio. E de repente, ouvi um barulho de itens e imediatamente espreitei minha cabeão parágrafo apenas para ver pelo corredor que quase todos os pacotes de leite na primeira cian parágrafo caíram. Olhando para cima, o ventilador de teto estava desligado. Não Libra one ponto de exclamação invertido como o fluxo de ar da minha cian parágrafo causar isso. Pois o spam parágrafo entre nossa cian parágrafo é muito grande. Portanto, se isso não Libra era um sinal que me dizia para de fudo escritan 3 sobrescrito Rio agora. Então Libra ou não Libra importa o que era. Fechei meu laptop, enfiei-o na minha bolsa e fui direto para casa. Eu costumava trabalhar em um centro de entretenimento familiar que inclua na minha instalar um parágrafo de etiquetas laser. Entre um salão Libra de jogos e outras coisas divertidas para a família. Longa parede de texto frente. Desculpe portanto, mas tive muitas experiências. Todos sempre falavam sobre o lugar ser assombrado. E eu nunca acreditei. Porque normalmente não Libra acredito em coisas paranormais. A tão copyright que comecei a trabalhar na instalar um parágrafo de laser tag. Agora, se Vocan Jean ponto de exclamação invertido jogou laser tag. Vocan sabe que são Libra luzes pretas. Então Libra U, claro. Quando as luzes pretas e brancas estão Libra apagadas. Como se não Libra pudesse ver sua mãe Libra na frente da sua cara escura. Claro que não Libra tocamos no escuro. Mas importante notar, trabalhamos sozinhos na cian parágrafo de laser tag e somos responsável ponto de exclamação invertido vez por explicar as regras na sala 1. Ajudando as pessoas a se cote ponto e vírgula vestir e cote no seu equipamento na sala 2. E depois tivemos que cote ponto e vírgula arbitrar e cote na arena. Portanto, um ponto de exclamação invertido 3 cian parágrafo diferentes nesta parte das instalar parágrafo bem como um pequeno escritan 3 sobrescrito Rio. Onde eu passei muito tempo, o escritan 3 sobrescrito Rio ficava dentro da sala 2, bem em frente à porta que levava à arena. Alan copyright me disso. A arena tinha portas traseiras que levavam para o fundo do estacionamento. Estas portas permaneciam sempre trancadas por dentro, mas em caso de emergência podiam ser usadas. Importante para um incidente posterior. Meu primeiro incidente foi meu primeiro fechamento noturno sozinho. Um dos coletes de etiquetas a laser que havia ficado fora de uso o dia todo, e estava 100% propriamente sentado no rack, o véio voando para cima e por cima do rack, para o chão Libra U, arrancando o carregador do mesmo e fazendo com que o colete chutasse. Isso me assustou muito. O segundo incidente foi o Halloween 2013. Trabalhando com um colega de trabalho esta noite porque estava ocupado. Eu estava no escritan 3 sobrescrito Rio verificando os níveis da bateria do colete enquanto meu colega de trabalho estava do lado de fora correndo o registro. Não Libra havia jogos em andamento. Então Libra todas as salas estavam vazias. Ouvi o que parecia algum copyright me correndo pela rampa em direção parágrafo sala de coletes, onde o escritan 3 sobrescrito Rio Taban copyright semistam ponto de exclamação invertido localizado. E olhei para a porta da arena, esperando que ela se abrisse completamente e que algum copyright me passasse por ela. Os passos param, e ela fica em silêncio. Depois ponto de exclamação invertido um bang barulhento. Eu pulei e gritei. E corri para pegar meu colega de trabalho. Ele abriu a porta e encontramos um sapato no chão Libra que definitivamente não Libra estava Alan ponto de exclamação invertido antes. Alan copyright me disso. Nunca encontramos o outro. O que ainda me incomoda quando penso no assunto. Outro incidente foi uma noite. 2 dos nossos clientes habituais estavam nas instalar parágrafo para sua liga de boliche. Seus filhos queriam jogar laser tag. Não Libra me lembro da idade exata deles. Mas na copyright posse eu diria que a garota tinha cerca de 5 ou 6 anos. E o garoto tinha provavelmente 7 ou 8 anos. São 3 sobrescritos 2 deles perguntaram se eu também copyright me jogaria. Eu concordei. E não 3 sobrescrito fomos para a arena para jogar. No meio do jogo, a garota abre a esquina e noto que o colete dela está ponto de exclamação invertido desligado.
O que não libra pode acontecer a menos que seja feito pelo computador do escritan 3 sobrescrito rio. Então libra o mancicapan ponto de exclamação invertido ra. Então libra claro que eu viro a merda e penso que as luzes estão libra apagando em seguida. Eu tinha tanta certeza de que havia algum copyright semi no escritan 3 sobrescrito rio que não libra deveria estar. Saam correndo. Abri a porta do escritan 3 sobrescrito rio e o computador tinha falhado. Nunca tinha acontecido antes. Chamei as crianãs parágrafos para reiniciar o jogo. E a garotinha disse que estava assustada e não libra queria brincar de novo. Eu disse a eles que estava tudo bem e que reembolsaria seus pais. Eu estava ajudando-a a tirar o colete laser tag quando ela disse cote ponto e vírgula e. Tem uma pergunta e perguntei o que era e ela disse ponto e vírgula quem era o homem que estava ali brincando conosco e não havia nenhum homem lá ponto de exclamação invertido dentro. Era Sam 3 sobrescrito eu, 19 anos e mulher, na copyright possa. E as crianãs parágrafo as. Eu disse a ela que não libra havia mais nenhum copyright a Milan ponto de exclamação invertido dentro e ela disse que sim. Que ela podia me mostrar. Ela agarra minha mãe libra u. Me acompanha até copyright a porta e abre. Aponta para cima da rampa e diz, e quote ponto e vírgula veja está certa aqui quote. Eu disse a ela que não libro vi nada e ela disse, e quote ponto e vírgula como vulcano libro pode vanlo, cabelo dele está ponto de exclamação invertido olhando.